Baseado na nova classificação de periodontia de 2017, segundo a Academia Americana de Periodontia e Federação Europeia de Periodontia, temos um tópico super interessante. Um tópico sobre os fatores que podem causar alguma influência no seu periodonto. Sendo, então, dentre esses, um dos tópicos, as deformidades e condições do periodonto. As deformidades e condições do periodonto podem ser do desenvolvimento ou adquiridas, sendo, então, os subtópicos o biotipo periodontal, a retração gengival, a ausência da gengiva queratinizada, a presença de fundo de vestíbulos aumentada, assim como também temos a posição de freios e músculos anômalos, excesso gengival e a cor anormal da gengiva. A retração gengival é definida como uma mudança apical da margem gengival em relação à junção semente-esmalte. Então, a gente teria a posição da junção semente-esmalte com a exposição agora da raiz desse elemento dentário, porque a margem gengival ela se deslocou apicalmente. As retrações gengivais, elas são mensuradas, então, com a sonda periodontal. Essa extensão pode ser medida no sentido ápico-coronal, assim como distal para mesial em relação à sua largura. Uma antiga classificação, mas muito utilizada, é a classificação de Miller. Essa classificação é dividida em 4 classes. A classe 1 e a classe 2, elas não possuem perdas interproximais, mas a sua diferença é porque na classe 1, a base da sua retração, ela não alcança, não atinge a linha mucogengival. Já na classe 2, ela ou alcança ou ultrapassa essa linha mucogengival. Já na classificação do tipo 3, ela já tem uma perda de inserção interproximal, e na classe 4, essa perda de inserção que acontece na interproximal, ela está no mesmo nível da base da retração. Então, todos no mesmo nível. E atinge mais de uma face do dente. A classificação mais recente é a classificação de Cairo, de 2011. Nessa classificação, existe a recessão do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A do tipo 1, ela inclui a classificação de Miller, do tipo 1 e 2, e a recessão do tipo 2 seria referente à classe 3 de Miller, e a recessão do tipo 3 seria referente à classe 4 de Miller. Essa junção entre as classes 1 e 2 de Miller no tipo 1 de recessão de Cairo é simplesmente porque não faz diferença mais se essa retração ela atinge ou não a linha mucogengival. O importante é a relação da inserção proximal. Sem perda de inserção proximal, como são vistos nas classificações de Miller, classe 1 e classe 2, assim tem um ótimo prognóstico de recobrimento radicular, já diferente do tipo 2, que tem a perda de inserção interproximal. Essa perda de inserção ela é menor ou igual à perda de inserção na sua vestibular, já possui um potencial de recobrimento reduzido, e a do tipo 3 é a perda também da região interproximal, só que maior que a perda da região vestibular. E isso faz com que não se tenha possibilidades alcançáveis de recobrimento. Então, aqui na imagem a gente consegue ver a retração do tipo 1 de Cairo, em que a gente não tem perdas interproximais. Na recessão tipo 2 de Cairo, já encontramos a perda interproximal, mas essa perda interproximal é menor do que a perda da vestibular. Já no tipo 3, a perda da interproximal é maior do que a perda da vestibular. Embora a etiologia dessas retrações gengivais permaneça incerta, vários fatores predisponentes já foram sugeridos. Dentre eles, o fenótipo periodontal, a gengiva inserida, o método de escovação, a margem restauradora cervical e o tratamento ortodôntico, entre outros determinantes em discussão, como restrição de acesso para higienizar, que leva à inflamação, e as forças oclusais excessivas. Algumas perguntas do nosso dia a dia são como, por exemplo, a escovação diária causa recessão gengival? Esse método de escovação inadequado foi proposto como um fator mecânico mais importante que contribui para o desenvolvimento das recessões gengivais. Uma revisão sistemática recente, no entanto, concluiu que os danos para apoiar ou refutar a associação entre escovação e retração gengival são inconclusivos. Esses são os dados científicos, embora clinicamente possamos encontrar várias sugestões de que isso possa ter acontecido, a retração possa ter acontecido devido à escovação. Então, entre 18 estudos examinados, um concluiu que a escovação de dentes reduzia significativamente as recessões nas superfícies vestibulares dos dentes ao longo de 18 meses. E dois concluíram que
parecia não haver relação nenhuma entre a frequência de escovação e a recessão gengival, enquanto 8 estudos relataram uma associação positiva entre a frequência da escovação e a recessão gengival. Importante a gente relatar que vários desses estudos relataram fatores de riscos em potencial, como duração da escovação, força de escovação, frequência de troca de escova, dureza das cerdas e as técnicas de escovação. O fenótipo periodontal fino, ou a ausência da gengiva inserida e a espessura reduzida do osso alveolar devido à posição anormal dos dentes no arco, são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da recessão gengival. A gengiva inserida, essa presença dela, é considerada importante para a manutenção da saúde gengival. O consenso atual, baseado em uma série de casos e relatos de casos, embora esses sejam de baixo nível de evidências científicas, é que cerca de 2 milímetros de tecido queratinizado e cerca de 1 milímetro de gengiva inserida são desejáveis ao redor dos dentes para a manutenção da saúde periodontal. Isso mesmo sabendo que a quantidade mínima de tecido queratinizado não é necessário para se evitar a perda de inserção quando o controle de placa é ideal. O mais importante é o controle de placa. Embora exista o controle de placa, mesmo assim, a gente ainda faz a utilização de 2 milímetros de tecido queratinizado e 1 milímetro de gengiva inserida para manutenção da saúde periodontal. A espessura gengival e do osso alveolar subjacente são críticos na prevenção da recessão gengival? Sim, tanto esses fatores de risco para o desenvolvimento da recessão gengival, como o fenótipo periodontal fino, a ausência de gengiva inserida, a ausência de tecido queratinizado e a espessura reduzida do osso alveolar, devido a uma posição dentária anormal no arco, são sim um fator predisponente para a aparição das retrações gengivais. Portanto, ainda é válido que uma certa quantidade de gengiva inserida seja necessária para manter a saúde gengival e prevenir a recessão gengival? Sim. Portanto, são desejáveis em torno dos dentes cerca de 1 milímetro de gengiva inserida e cerca de 2 milímetros de tecido queratinizado. Qual é o impacto do tratamento ortodôntico no desenvolvimento da recessão gengival? Essa também é uma pergunta muito frequente na nossa clínica. Existe a possibilidade de início ou progressão da recessão gengival durante ou após o tratamento ortodôntico. Depende da direção desse movimento ortodôntico. A prevalência relatada é de 5 a 12% no final do tratamento. Os autores já relataram um aumento dessa prevalência em até 47% nas observações a longo prazo de aproximadamente 5 anos. No entanto, foi demonstrado que quando um dente posicionado na vestibular é movido em direção lingual no processo alveolar, a dimensão desse tecido gengival ápico-coronal, em seu aspecto vestibular, aumenta em largura. Há uma maior probabilidade de recessão gengival durante o movimento dentário em áreas com menos de 2 milímetros de gengiva. O aumento gengival, portanto, pode ser indicado antes do início do tratamento ortodôntico, quando essas áreas são menores do que 2 milímetros. Essas conclusões elas são baseadas principalmente em observações e recomendações clínicas históricas, com baixo nível de evidência científica. Em uma revisão sistemática recente, com relatos de observações clínicas, sugerem que locais com gengiva mínima ou nenhuma, associada à margem gengival restauradora intrasulcular, são mais propensos à recessão gengival e à inflamação. Os autores concluíram que modificações do fenótipo gengival é indicado para esses locais com mínima ou nenhuma gengiva, que estão recebendo ali a restauração intrasulcular. No entanto, as conclusões elas também são baseadas principalmente em observações clínicas que têm baixo nível de evidências científicas. Lembrando que essa restauração intrasulcular, ela não está fazendo invasão do espaço biológico, ela está dentro do limite ali de 0,5 milímetros, que na média da população é de 0,7, acaba que a gente utiliza 0,5 milímetros como o limite para colocar a margem da restauração dentro do sulco, em contato ali direto com o epitélio do sulco, não com o epitélio juncional. A parte do epitélio juncional já é uma parte do espaço biológico periodontal que não pode ser invadido. Então, esconder a margem da sua restauração dentro até de 5 milímetros, né, em contato somente com o epitélio do sulco, isso não é invasão do espaço biológico. Outras condições que podem contribuir para o desenvolvimento das retrações gengivais incluem, então, a inflamação gengival persistente, como, por exemplo, algum momento de restrição de acesso para a higienização, assim como também a posição de freios e bridas ou deformidades teciduais do tipo fendas ou fissuras. Essas são condições ainda que podem contribuir, mas que possuem baixo nível de evidências científicas. Estudos futuros e uma maior documentação nesses casos específicos precisam ser realizados. Efeitos das forças oclusais excessivas na recessão gengival são historicamente relatados. Isso tem sido sugerido que essa força oclusal excessiva pode ser um fator de retração para retração gengival e a perda de inserção.
O termo fenda de estímulo é definido como uma recessão gengival estreita, de formato triangular na face vestibular do dente. E postulou-se que essa força oclusal excessiva causasse essa fenda de estímulo. No entanto, essas referências históricas são baseadas em observações clínicas não controladas. Em investigação clínica sobre a etiologia da recessão gengival, já se foi relatada uma associação positiva entre o trauma oclusal e a recessão gengival. No entanto, essa associação desapareceu quando o mau posicionamento dos dentes estava presente. Na avaliação de relação entre a inclinação dos incisivos e o status periodontal, a recessão vestibular dos incisivos inferiores foi relacionada a uma lingoversão. No entanto, não houve mais análise da relação oclusal funcional. Um estudo retrospectivo recente também não conseguiu estabelecer uma relação entre a presença da discrepância oclusal e a largura inicial do tecido gengival ou entre o tratamento oclusal e as mudanças na largura da gengiva. Portanto, os dados existentes não fornecem nenhuma evidência sólida para confirmar os efeitos das forças oclusais nas restaurações gengivais e nas lesões não cariosas.